paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez aqui na presença do Senhor, mais um dia que nos concedeu o Senhor, por isso alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Mais um dia de notícias, mais um dia de conflitos políticos, mais um dia de soluções que não estão a contento, e mais um dia onde muito se fez e pouco se concluiu a respeito dessa situação. A população ainda aflita, a população querendo respostas, querendo ver alguma coisa no horizonte, alguma melhora considerável, e infelizmente os políticos brigando, querendo cada um fazer o seu nome em cima da desgraça alheia. Então, por isso que eu vou refletir com os amados a respeito de um tema que se faz importante nós analisarmos. Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos clamar ao Senhor, porque a solução de todas essa problemática está nas mãos do Senhor. Os homens vão tentar, vão trazer fórmulas milagrosas, e está mais do que provado que eles não chegam a conclusão nenhuma, não chegam a um consenso daquilo que se deve fazer, e o povo fica no meio desse turbilhão de coisas. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu gostaria de refletir com você no livro de Salmos 107, do versículo 13 ao versículo 16. E a palavra diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, porque quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O interessante desse texto é que ele fala que o povo clamou ao Senhor no meio da sua angústia, e o Senhor os livrou. No livro de Provérbios fala, Provérbios 30, versículo 3, diz: o Senhor, a palavra de Deus é comprovadamente pura, e ela é um escudo para quem nele confia totalmente. Então, isso é uma prova. Se você confia totalmente no Senhor, você estará protegido. E se você confia no Senhor, você tem a oportunidade de clamar a esse Senhor. Porque no meio da angústia, o Senhor é capaz de ouvir. O interessante é que ele diz aqui: tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Nós podemos analisar e ver esse quadro que nós estamos apresentando aí, né? A palavra de Deus diz que se você quando passares pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. E aqui ele diz: tirou-os das trevas e da sombra da morte. Um detalhe interessante é que, se você for olhar para essa realidade que nos avizinha, e essa realidade a qual nós estamos inseridos neste momento, nós estamos caminhando pelo vale da sombra da morte. E o interessante, o vale da sombra da morte, ele é extremamente perceptível, né? Você vai caminhando, você vai andando no curso natural da vida, e você vai observando que as coisas vão ficando estreitas para você. E é exatamente isso que nós temos contemplado nesses dias. Nós estávamos com a vida, de certa forma, caminhando. Isso já vinha sendo alertado, né? Chegou o carnaval, as prefeituras resolveram ganhar o dinheiro de quem vinha de fora. O Rio de Janeiro, turistas de todos os cantos, ninguém ficou preocupado com o coronavírus. Aí agora, chega nos dias de hoje, o governador quer fechar tudo, mas por que não fechou antes? Então, você começa a analisar esse contexto todo que nós estamos inseridos,
é um contexto de morte, é um contexto de pavor, é um contexto de medo e é um contexto de desesperança. Mas o texto diz, então eles clamaram ao Senhor. Então esse momento é um momento de nós clamarmos ao Senhor, porque o Senhor tem resposta, porque a palavra diz que o Senhor tirou-os das trevas e da sombra da morte. Então nós podemos concluir que esse Senhor, ele é um Senhor extremamente ativo, extremamente presente, e é um Senhor que está prestando atenção em todas as situações. Ele está aguardando apenas o nosso clamor. E ele diz, louvem ao Senhor, ou seja, você vai clamar ao Senhor e depois você começa a louvar este mesmo Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas. No final ele diz, porque quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos. Ou seja, esse Deus é capaz de quebrar as portas do medo e despedaçar os ferrolhos da desesperança, da dor, da angústia e te dar uma nova esperança. Porque a palavra dele é extremamente pura e é um escudo para aqueles que confiam nele totalmente. Então chegou o momento de você exercitar essa confiança no Senhor. E exercitar essa confiança no Senhor é mover-se por fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé é justamente enfrentar estas circunstâncias com a certeza no seu coração que Deus está cuidando de você. E quando você começa a caminhar nesse vale da sombra da morte, você vai caminhando, tendo a certeza que a palavra diz que quando passares pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Então, você começa a perceber que você não está sozinho caminhando. Se esse Senhor diz que está com você e ele diz que estaria com você, ele está pronto para ouvir o seu clamor de angústia no dia de hoje. Ele está pronto para ouvir a sua súplica de angústia no dia de hoje. Ele está pronto para ouvir o seu pedido de socorro no dia de hoje. E ele não desampara. Ele não deixará você na mão. Ele não deixará você no meio dessas circunstâncias sem você saber que você está seguro, porque a palavra de Deus, e esta palavra de Deus, ela é representada por Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Criador de todas as coisas, como diz em Hebreus, que por ele tudo aquilo que foi feito se fez pela palavra dele. Ele é aquele agente lá do Gênesis, aquele agente da criação. E é justamente por ele ser o agente da criação, por ele nós somos sarados, pela palavra que é ele, nós somos protegidos, porque essa palavra, ela vai à nossa frente no meio das circunstâncias, no momento da adversidade, no momento das dores, no momento das enfermidades, porque ela diz que chaga nenhuma, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, confie no Senhor, clame ao Senhor no meio da angústia, porque esse Senhor, com certeza, fará diferença na sua vida, na vida da sua família, e trará a proteção, a esperança e o futuro que você almeja. Creia nesse Senhor, descanse nesse Senhor e prossiga os seus dias. Embora os dias sejam dias tenebrosos, nós temos a paz que esse Senhor nos dá. Porque ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede em mim. Então, você começa a entender que a paz e a segurança desse mundo hoje foi toda quebrada, porque está no dinheiro, nas posses, mas hoje todos os homens estão nivelados. E se todos estão nivelados, nós estamos numa posição de segurança, porque nós estamos na mão do Senhor, que pode tudo, que é dono de tudo e que tem todo o poder. Então, tenha certeza disso, que você continue tendo um dia abençoado, que você possa desfrutar da presença gloriosa do Senhor, você e sua família. Fique com Deus.